Boa noite, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui novamente para mais um vídeo sobre as sombras. Portanto, já tivemos a fazer esses sólidos, neste caso pirâmides e cones, ou seja, sólidos que têm um vértice. Já sabem, tem que encontrar sempre três pontos importantes: o V sombra, o V virtual e o ponto I, no raio de luz que contém o ponto V. Já fizemos invertidos, já fizemos regulares, já fizemos oblíquos, já fizemos com a base horizontal, com a base frontal e com a base de perfil. Hoje, para que as aulas não fiquem atrasadas, vou continuar com a matéria das sombras, dos sólidos, mas vamos passar para um prisma. E como é a primeira vez que vamos fazer um prisma, hoje vai ser um vídeo muito simples, porque será um prisma regular, será a situação mais fácil que existe. E será um vídeo que penso que vocês todos vão conseguir acompanhar bem. O que é que acontece com o prisma e com o cilindro? É que são sólidos diferentes. Porquê? Porque têm duas bases. Portanto, a pirâmide e o cone só têm uma base e um vértice. É claro que a forma como o sólido vai ficar iluminado vai ser um pedacinho diferente. Em média, grande parte das vezes, um prisma ou um cilindro estão normalmente 50% em luz, 50% em sombra. Isso é perfeito no cilindro. O cilindro está sempre como, neste caso, a esfera. Nós, a Terra, não é? O mundo é uma esfera, é redondo, e enquanto que metade está a dormir, a outra metade está a trabalhar, não é? E, portanto, fica iluminado 50-50. O cilindro é sempre assim, 50-50. 50 em sombra, 50 em luz. O prisma é que pode não ser bem 50-50, porque se for um prisma quadrangular ou hexagonal, por exemplo, em princípio será 50-50, porque tem 4 faces: 4 a dividir por 2 dá 2, 6 a dividir por 2 dá 3, e assim sucessivamente. São faces pares, mas se for pentagonal poderá ficar 3-2. Por exemplo, 3 com luz, 2 com sombra, 2 com luz, 3 com sombra. Portanto, o prisma pode não ficar bem 50-50, mas pode ficar muito lá perto, ok? Então vamos verificar isso agora no exercício e dessa forma vocês vão conseguir acompanhar toda esta conversa que eu estive a fazer com vocês agora melhor. Ok, eu já tenho aqui mais ou menos o prisma construído, não é? Muito levezinho. Os dados estão, como sempre, aqui num cantinho. Vai ser um prisma quadrangular regular. Dou o centro de uma das bases, que é a de menor a cota, é 0,42. O A é um vértice, tem menos 2, 1, 2. E depois a altura é 7. E, portanto, vocês vão marcar o ponto O, vão marcar o ponto A, vão fazer o quadrado, não é? Dividir em 4 partes, não é? Portanto, fazem centro aqui, dividem a diagonal e a diagonal, pegam no quadrado, puxam por aqui. Deste plano, que eu não coloquei aqui o nome, F de alfa, e aqui pode ser o F de alfa linha. Deste plano vão medir mais 7 cm até chegar a este, não é? Ou seja, se este tem 2, este tem 9 de cota. E como um prisma regular, as duas bases vão ficar uma em cima da outra e, portanto, vai ficar tudo coincidente aqui em baixo. E aqui em cima fica a altura. E agora já podemos carregar na parte do contorno. Eu deixei essa parte para fazer aqui com vocês no vídeo, para que ficasse bem visível. Portanto, o contorno em cima é este retângulo. O contorno em baixo é o próprio quadrado. Portanto, porque é um quadrado que afinal não é um quadrado, são dois, só que ficam sobrepostos um em cima do outro. E, portanto, em baixo é só fazer isto. Está feito. Em cima é que ficaram aqui duas arestas. O C é o que tem maior afastamento, portanto, tem que se ver. O A é o que tem menor, não vai se conseguir ver. E então, desta forma, eu já acabei o sólido, portanto, essa parte fica mais carregada, que é a parte do sólido. O que é que acontece agora? A forma de encontrar a separatriz entre a luz e a sombra é diferente porque não há aquele vértice. Não há aquele vértice como no cone ou na pirâmide. Mas aqui, por acaso, é mais fácil. E como é que vocês vão fazer a separatriz? É mesmo muito fácil. No lugar onde vocês conseguem ver o prisma, as bases do prisma em verdadeira grandeza,
que neste caso é aqui em baixo, e estão as duas sobrepostas. Vocês sabem que a luz vem neste sentido, 45 graus, então vocês vão fazer muito simples. Vão colocar isto a 45 graus, desta forma, que é como a luz vem deste lado, não é? Desculpem, deste lado. Sim, deste lado. É deste lado, desculpem. E, portanto, fazem os 45 graus da luz, que está para o lado esquerdo, e vão andando devagarinho. E verificam qual é o primeiro ponto dos quadrados que dá primeiro. Portanto, aqui dá no D primeiro. Assim, certo? E que dê tangente, que não possa cortar o quadrado. Posso continuar, verifico que o A não pode ser porque vai cortar o quadrado. O C também vai cortar o quadrado. E, portanto, as últimas tangentes são os Bs. Ok. O que acontece agora é o seguinte, é muito simples. O que acontece é que, enquanto que na pirâmide ou no cone há duas tangentes sempre, aqui há sempre 4 tangentes. Porquê? Porque são duas bases, certo? Se numa pirâmide e num cone só dá 2 tangentes na base, num prisma tem que dar 4 tangentes porque é o dobro das bases, certo? E portanto, eu colocando o transferidor, neste caso a 45 graus, com a direção da luz, que é esta, basta ver qual é o que dá primeiro e qual é o que dá por último, certo? E eu neste momento já sei que as tangentes são os Ds, o D e o D', são as tangentes, e também o B e o B'. Portanto, está aqui as tangentes todas que eu preciso. Eu preciso destes 4 pontos de certeza absoluta. Agora, como a luz vem deste lado, esta face tem luz, esta face tem luz, esta face tem sombra, esta face tem sombra. Então, metade em luz, metade em sombra. Mas aqui em baixo não vou pintar nada, porque não se consegue ver, porque fica reduzido a um quadrado. Em cima, eu consigo ver esta face, que é do C ao D, que eu vejo que tem luz. E também vejo a face do C ao B, que é esta. Do C ao B, também tem luz. Então, em cima, há sombra própria, mas não se pinta porque não se vê. Portanto, neste exercício existe sombra própria, que são esta face e esta, mas não vou pintar nem em baixo ou em cima, porque não as consigo ver. Ok? Desculpem. Agora, vamos fazer a sombra dos 4 pontos de tangência. Assim que vocês fazem os 4 pontos de tangência, devem colocar sempre numa folhinha ao lado, ou no cantinho da folha, para indicar que são esses 4 pontos de sombra obrigatórios. Estes são obrigatórios. São os únicos que vão se repetir nas duas bases. Então vamos fazer a sombra dos 2 Ds. Por acaso, o D, o primeiro D, dá no eixo X. Já o outro D dá aqui em cima. Ok. Já tenho a sombra dos 2 Ds. E agora vamos fazer a sombra dos Bs. Faço os 45 aqui no B. Esta parte eu vou fazer um pouco mais rápido. Vocês podem fazer pausas. E faço a sombra do outro B. Que por acaso dá em cima. Ok. Então temos a sombra do D, a sombra do outro D, a sombra do B e a sombra do B. Estes dois, os Ds vão juntar e os Bs também têm que juntar. Sempre, ok? Ou seja, cada um dos pares de tangente junta um com o outro. Então, o D com o D não há problema, posso juntar. Mas esta parte não se vê. E o B com o B não posso juntar, porque está um em cima e um em baixo. Então vou fazer o virtual. Faço o virtual. B virtual 1, desculpem, 1 linha. Ok? Então fica assim. B junta com B. O que é que acontece agora? Não sei se dá para perceber que esta parte tem que fechar aqui e esta parte também tem que fechar.
E a forma como eles fecham é sempre de formas opostas. Ou seja, as tangentes dão estes dois. Então, destes C, eu só preciso de um. Porque um vai-me dar metade de uma das bases. E na outra base, faço a outra metade. Ou seja, eu tenho que fazer só metade de cada uma das bases. O que é que acontece? Destes dois Cs, só preciso de um. E dos dois As, só preciso de um. Outra coisa, a sombra tem que ir sempre para fora, nunca para dentro. Então, eu acho que dá para perceber aqui que a forma de eu fechar o B com o D é esta esquina aqui. Vejam. Fica bem. Estão a ver? Fica para fora. Ou seja, os pontos de sombra que falta nunca podem ficar para dentro da sombra. Tem que ficar para fora. E essa é a forma mais rápida de eu conseguir. Portanto, esta esquina aqui encaixa muito bem aqui. Não sei se me faço perceber. Estão a ver? Então aqui só preciso do C. Porque estou a falar na base inferior. Aqui é a base superior. Então na base superior já não preciso do C', preciso do A'. Que é esta esquina encaixa aqui muito bem. Certo? Eu tenho que fazer a forma da sombra projetada vir para fora disto. Ok? Nunca para dentro. Vir para fora. Ou seja, encontrar uma metade aqui e encontrar a outra metade em cima. Então já percebi que a sombra do C vou precisar. Então vou precisar só do C agora e do A'. Ok? Faço a sombra do C, que está aqui em baixo. Vamos fazer aqui os 45. Como podem ver, eu não estou a fazer raios luminosos muito grandes. Estou a tentar ser o mais culpado possível. C é a sombra 1. E depois faço a sombra do outro A, só que é o A'. E a sombra do A vai dar aqui em cima. A sombra 2'. Então, não sei se me faço perceber agora. Vocês vejam como a sombra projetada encaixa, entre aspas, não é? Encaixa naquela metade que eu precisava. Sendo que a sombra projetada vai sempre para fora destes pontos, que são as tangentes, nunca para dentro. Estão a ver? Não podia fazer isto. Não tem lógica. Ela tem que vir sempre por fora. Porque aquela é a separatriz. Porque a base, esta face apanha luz aqui, mas a base de baixo não apanha. Então, é separatriz. Portanto, esta esquina fica muito bem aqui. A outra esquina também vai ficar muito bem aqui em cima. Isso vai dar a sombra projetada. E, como vocês podem ver, a sombra fica perfeitinha. E as duas metades, as duas esquinas, encaixam em cada uma das bases da forma própria. E esta é a forma mais fácil de fazer este exercício, porque quando estou a fazer a sombra projetada, eu consigo perceber quais são as esquinas, ou qual é a parte de cada uma das bases. Se eu descobrir uma das bases, já descubro a outra, porque é o oposto. É sempre o outro lado. Ou seja, se na base inferior foi o C, na base superior é o A, que é a outra esquina. Ok? Portanto, é claro que este exercício não está acabado, porque é preciso depois pintar a sombra projetada, mas penso que nestes 13 minutos e meio ficou percebido o que é que se pretende com a sombra de um prisma regular. Amanhã vamos fazer um cilindro regular e depois vamos fazer os oblíquos, está bem? Mas não será ainda, porque vamos fazer algumas posições em regular ainda, para que vocês consigam perceber. Tudo bom, pessoal? Espero que tenham corrido o vídeo bem. Desculpem alguns lapsos que eu ali a meio fiquei assim meio abandonado, mas estou a fazer pelo melhor, como é óbvio, e espero que consigam acompanhar o exercício e desta vez haverá um TPC para ver se realmente perceberam. Tudo bom, pessoal?